Oremos. Santo, 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 excelso, amorável Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse sábado maravilhoso, pelos alimentos tão sólidos que até aqui nós temos recebido. E nesta tarde, Senhor, com esse estudo que vamos dar prosseguimento, sejamos alimentados também com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor deixou, Pai, de conhecimento, de luz para esse tempo do fim. Por favor, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja permeando entre nós, nos trazendo o entendimento. O Espírito Santo de Deus esteja nos inspirando, Pai, a falarmos, a entendermos, a explicarmos aquilo que está em Teu coração. Por favor, Pai querido, continua conosco, assim também com os que não puderam entrar e que vão ouvir mais tarde os estudos, tanto este quanto o anterior, e que seus corações também, Senhor, se regozijem na alegria, no prazer, Senhor, de conhecer a Tua vontade. Nós pedimos estas coisas, sabendo que não somos merecedores, mas nos méritos de Cristo. Amém. Então, nós vamos continuar o estudo dos 144.000. Nós paramos no nosso último estudo, iríamos dar início a respostas às objeções. Afirmam-se geralmente que os 144.000 são aqueles cristãos que não provarão a morte e estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, onde consta, porém, na Bíblia ou no espírito de profecia, que os 144.000 não passarão pela morte? Tal argumento não está embasado em nenhuma revelação autorizada da parte do céu e não merece, portanto, maiores considerações. Alguns, supostamente alicerçados no espírito de profecia, defendem que os guardadores do sábado que tomarem parte na ressurreição especial não devem ser incluídos no grupo dos 144.000, pois o grande conflito, à página 649, diz que eles passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação, suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó, e a ressurreição parcial só acontecerá durante a sétima praga, ao final desse período de tribulação. Faz-se necessário, entretanto, observar que, às vezes, o número 144.000 é empregado com o título ou nome desse grupo, quer seja completo ou dele se tome uma porção. Então, ele aqui está explicando que muitas vezes o grupo dos 144 é tomado como um todo, ou parte, né, desse grupo. Há um exemplo semelhante na Bíblia. Os discípulos de Jesus eram chamados de os 12. Estivessem todos presentes, ou somente uma parte deles. Eis as palavras de Paulo. E apareceu a Cefas e depois aos 12. 1 de Coríntios 15:5. Ora, quando Cristo se manifestou aos apóstolos, Judas já não estava mais com eles, pois havia cometido suicídio. Ainda assim, as Escrituras Sagradas dizem que o Senhor foi visto pelos 12. Esse era o título deles. Ou seja, o título deles era 12, mas ali já não tinha mais 12, né? O mesmo ocorre com os 144.000 na presente citação de O Grande Conflito. Parte deles passará por todas as pragas. E pode-se dizer que os 144.000 passarão pelo tempo de angústia de Jacó.
pois o todo é identificado por uma seção deles. Então, aqui a gente sabe que, pelo que esse livro desse autor vem explicando, os que vão ressuscitar na ressurreição parcial, eles não passam por toda a praga, embora o que ele está falando aqui no finalzinho desse parágrafo, são chamados ou contados como 144 mil. Então, uma parte dos 144 mil, eles vão passar por todas as pragas. Essa outra parte, que são exatamente os integrantes da ressurreição parcial, eles vão entrar entre a sexta e a sétima praga. É quando eles vão ressuscitar e vão completar aquele grupo. Mas nem por isso o grupo é chamado de parte do grupo. É chamado de o grupo dos 144 mil. Ficou claro isso para vocês? Dá para entender? Eu não peguei desde o começo, Eliane, e aí, o que quer dizer isso? Que os 144 mil não serão compostos só das pessoas do nosso tempo, entre aspas, vai ser também composta com essas pessoas que ressuscitaram, porque vai ressuscitar um grupo especial, mas tanto de pessoas boas como aqueles que fizeram maldade, né, com Cristo, e eles também ressuscitarão, mas eles não farão, os maus não farão parte, né? Então, eu queria que você explicasse mais um pouquinho, porque como eu não estou ouvindo esse direto o estudo de vocês, eu estou olhando, às vezes não dá para me olhar nem todos, é porque a casa é cheia de menino pequeno o dia todo. Eu queria que você me... Tá, ok. Olha só, Cleonice, é bom que eu faça essa explicação para a Cleonice, e aí, se ficou ainda algum resquício de dúvida, aí vocês podem tirar. Veja bem, a gente sabe que na vinda de Jesus, na vinda dele, aquele grupinho que o traspassou, é o que fala lá em Apocalipse, esse grupo ele vai ressuscitar. Lembra? Nesse grupo vai estar Anás, Caifás, todos aqueles que traspassaram Jesus, né? Aqueles soldados romanos que colocaram na cruz, que escarneceram dele, que colocaram aquela coroa de espinho, etc. e tal. Eles ressuscitarão quando Jesus estiver vindo nos ares, tá? Por quê? Porque eles vão olhar. Lembra, Jesus até disse isso para Anás, ou foi para Caifás, que ele ele veria o Filho do Homem vir com toda a majestade e glória, certo? Ele falou isso para o sumo sacerdote. Então, no momento em que Jesus estiver vindo, esse grupo especial também é um grupo especial, só que são de ímpios, tá? Eles ressuscitarão para verem Jesus vindo em glória e majestade. Então, esse é no momento em que Jesus já está vindo ali, chegando, ok? Este outro grupo que nós falamos também é uma ressurreição especial. Só que esse grupo, ele é composto por aqueles que morreram desde 1844 para cá na mensagem do terceiro anjo, tá? E que, pelos textos que nós lemos aqui atrás, a irmã Ellen White, ela fará parte desse grupo aqui, assim também como uma senhora chamada senhora Hastings, que também foi selada na época, né, naquela época da irmã Ellen White, foi selado e o que acontece? Pessoal, eu pedi aqui para o meu marido fechar a porta, que o cachorro está latindo, senão vai atrapalhar. Então, o que acontece? Este grupo ele vai ressuscitar, Cleonice, não para ver a vinda de Jesus, ele vai ressuscitar um pouquinho antes. Entre a sexta e a sétima praga, esse grupo ressuscita para fazer parte, para compor o grupo dos 144 mil. Porque eles foram selados com o selo do Deus vivo, então eles farão parte desse grupo especial que vão estar
de pé, ou seja, vão estar vivos na presença de um Deus santo sem o intercessor, porque a esta altura Cristo já não estará mais no santuário. Ficou claro para ti? Tá bom, entendi. Tá. Alguém mais ficou com alguma dúvida ou alguma pergunta? Não? Tranquilo? Podemos Tranquilo. prosseguir? Sim. Ok. A última objeção a ser analisada é a seguinte: estar com os 144 mil não significa ser um deles. É o que muitas pessoas levantam, né? Essa dúvida. Mas estar com eles não significa fazer parte deles, ser um deles. Não significa inclusão. Aí ele vai responder: essa contestação se baseia em duas citações do espírito de profecia já apresentadas neste material. Entre aspas, vi que ela estava selada e a voz de Deus se ergueria sobre a terra e estaria com os 144 mil. Isso aqui é a visão que a irmã Ellen White teve da senhora Hastings. Está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 263. Disse então o anjo, agora para a senhora White, deves voltar, e se fores fiel, juntamente com os 144 mil, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver as obras das mãos de Deus. Isso está em Primeiros Escritos, página 40. Entendem alguns que as senhoras Hastings e White não devem ser incluídas nos 144 mil. Dizem que essas irmãs estarão com eles, mas não farão parte deles. Há, no entanto, um exemplo bíblico que aponta noutra direção. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Isso está lá em São João 20, 24. Tomé não estava com os 12. Isso não quer dizer que ele fosse um 13º do grupo, mas sendo do número dos 12, não estava entre eles quando o mestre lhes apareceu. Dessa forma, estar com 144 mil significa fazer parte desse grupo. Então, aqui, novamente, ele está dizendo que é tomar o todo por uma parte. Ou seja, embora Dídimo ou Tomé não estivesse ali entre os 12, ele era chamado de os 12, ele estava no grupo dos 12, ele não era um 13º discípulo que estava ali, certo? Ele era chamado como o pertencente ao grupo dos 12. O número proposto pelo Apocalipse é simbólico ou literal? Isso aí é uma outra questão que muitas pessoas se perguntam, é uma questão de grande interesse para as pessoas, saber se esse número ele é simbólico ou literal. Essa questão origina debates ainda mais acirrados que o anterior. Novamente, deve-se recorrer à Bíblia em busca de uma resposta segura acerca desse assunto. O primeiro passo a ser dado é contrastar duas declarações contidas em Apocalipse 7. A primeira, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Outra, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse 7, versículos 4 e 9. Dois grupos são aqui apresentados. O primeiro, na primeira citação,
os 144 mil e a grande multidão. O segundo, né? O segundo texto que eu li. Um é numerado, o outro não. Um é definido, o outro não. O primeiro, quando fala que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Está lá em Apocalipse 7:4. Ali há um número concreto ali, um número definido, um número fechado, 144 mil. Na outra citação, em que diz que ele viu grande multidão, essa grande multidão ela não foi expressa em números, simplesmente era uma grande multidão. Como Deus algumas vezes apareceu a algum dos patriarcas e disse: a tua descendência será como a areia da praia, como as estrelas do céu, se puderes contar, não é? Grande, indicando grande multidão. Então, aqui nós falamos de duas ressurreições, ok, Cleonice? A primeira é aquela ressurreição especial, em que pessoas farão parte do grupo dos 144 mil, e há uma outra ressurreição, que é a grande multidão. Essa ressurreição especial são aquelas pessoas que de 1844 para cá morreram na mensagem do terceiro anjo, ok? Antes disso, todos aqueles que morreram desde Adão até o ano de 1844, quando a mensagem do terceiro anjo começou a ser proclamada, vão ressuscitar nessa outra ressurreição, que é uma grande multidão. Ficou claro para todo mundo? Então, aqui nós estamos falando desses dois grandes grupos. Um grupo, ele é definido, ele é fechado, que é o grupo dos 144 mil. O outro grupo, ele é aberto, ele é indefinido, porque ele fala uma grande multidão. E uma grande multidão é como Deus, às vezes, falava com Abraão, com Jacó: olha para o céu, você pode contar as estrelas, ou então você pode contar a areia da praia. Aquilo é uma grande multidão, ok? Mas quando fala das 12 tribos de Israel, não quer dizer que eles virão também, mas que terá essa outra multidão? Não? Não. Ali, quando ele fala que serão 12 mil de cada uma das tribos, para fechar aquele número de 144 mil. Veja bem, hoje, essas tribos elas não existem mais, né? Então, ali ele não está falando do Israel literal, ele está falando do Israel espiritual, tá? É porque as tribos, os patriarcas de cada uma daquelas tribos, eles são representativos do governo de Deus, são 12 tribos ali, certo? Então, não significa que Rubem vai ressuscitar nessa ressurreição especial e vai trazer 12 mil com ele. Aser vai ressuscitar e vai trazer... Não significa isso. A ressurreição especial é somente com aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo de 1844 para cá, tá? Mas por que foi falado, né? Por que João ali colocou que seriam 12 mil de cada uma das tribos para fechar o número 144 mil? Mas não significa que é literal, que aquelas tribos elas vão ressuscitar. Nós só sabemos que vão existir duas ressurreições ali, antes da volta de Jesus, que é a ressurreição especial dos que morreram na mensagem do terceiro anjo, de 1844 para cá, que vão compor os 144 mil, e depois, na vinda de Jesus, quando Jesus estiver voltando, aquela ressurreição dos ímpios, tá? Que aí vai entrar Anás, Caifás, vai entrar aqueles soldados romanos, tá? Eles vão ressuscitar quando Jesus estiver vindo, só para vê-lo vindo em glória, e logo em seguida eles vão morrer novamente, tá? Agora, os 144 mil, ou seja, parte daquele grupo que vai ressuscitar,
eles vão ressuscitar, eles vão sair glorificados do túmulo, isso a gente falou no sábado passado, eles ressuscitarão glorificados, porém não imortalizados, eles ainda não recebem a imortalidade, certo? Ok? Ok. Tá. Se tiver qualquer outra dúvida, você me interrompe para a gente tirar, tá bom? Observe-se agora o seguinte comentário do pastor Uriah Smith, no qual ele procura esclarecer esse ponto, tomando como base o contraste das referidas passagens. Aqui vem a passagem do Uriah Smith. O número 144.000 deve significar um número definido, composto de exatamente tantas pessoas, ou seja, 144.000 pessoas. Ele não pode representar um número maior, indefinido, pois no verso 9 é apresentado um outro grupo que é indefinido em suas proporções, que é aquela ressurreição, né, da grande multidão, ou seja, aquelas pessoas que morreram de Adão até antes do período de 1844. Todas aquelas pessoas que morreram, claro, deixando claro aí que são aquelas pessoas que morreram na fé de Jesus, ou seja, que morreram como cristãos, certo? Aqui nós não estamos falando da ressurreição por exemplo, Napoleão Bonaparte, porque o Espírito de Profecia diz que Napoleão Bonaparte ele teve a oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrependeu, portanto, ele se perdeu, né? Então, nessa ressurreição aqui da grande multidão, Napoleão Bonaparte vai ressuscitar? Não, ele não vai ressuscitar. Napoleão Bonaparte ressuscitará depois dos 1000 anos, certo? Que já vai ser o quê? Para receber o juízo e a condenação dele. Já vai ser o lago de fogo, tá? Não será nessa ressurreição de Adão até as pessoas que morreram até o ano de 1844. Não serão essas. E que morreram na fé de Cristo, ou seja, morreram cristãos, certo? Nessa ressurreição, vai ressuscitar quem? Sete, vai ressuscitar Adão, vai ressuscitar Noé, etc. e tal, tá? Mas aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, que não aceitaram, ou seja, não se tornaram cristãos, as pessoas que mexiam com feitiçaria, etc. e tal, que não se arrependeram, que não se voltaram para Deus, elas só ressuscitarão 1000 anos, ou seja, depois do milênio, quando a Nova Jerusalém vai descer aqui para esta terra. Ok? Ficou claro? Então, pois no verso 9 é apresentado outro grupo que é indefinido em suas proporções. E daí se falar dele como uma grande multidão que ninguém podia contar. Se os 144.000 se destinassem a representar tal número indefinido, João teria dito no verso 4: e foi assinalada uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas a gente viu que o texto não é assim. Ele diz que foram assinalados 12.000 de cada tribo. 12.000 vezes 12, 144.000. Em vez disso, porém, ele diz 144.000, 12.000 de cada tribo, um número que facilmente pode ser contado. A razão dessa distinção é evidente se tomarmos a inumerável multidão do verso 9 como toda a hoste dos remidos, que terão parte na primeira ressurreição, e os 144.000 como os cristãos que estarão vivos na terra quando Cristo aparecer. E que os 144.000 são os que
assim estarão vivos e encontrarão a Cristo em sua segunda vinda. Se evidencia pela profecia em que são a seguir mencionados, isto é, Apocalipse 14, do versículo 1 ao 5, né, que nós já podemos agora ler. Aqui são representados como saindo triunfantes do último conflito religioso deste mundo. Então, vamos abrir aqui rapidamente a nossa Bíblia em Apocalipse 14, versículos 1 ao 5. Apocalipse 14, do 1 ao 5, diz assim: E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo escrito em suas frontes o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de arpistas, que tocavam as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, aqui, esses primeiros 5 versículos do capítulo 14 de Apocalipse, ele está falando exatamente, se referindo aos 144.000. Apocalipse 13, do versículo 12 ao 18, vamos ler. Do versículo 12 ao versículo 18 diz assim: Também exercia toda a autoridade, isso aqui é a besta, a parte da besta que sobe da terra, né? Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E por meio dos milagres que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta, que foi ferida à espada e viveu. E teve poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E a todos, pequenos e grandes, e ricos e pobres, livres e escravos, faz que recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tinha a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o número é 666. Então, Apocalipse 13 está falando aqui sobre a besta e sua marca, como sendo e ela fala aqui do povo como sendo os remidos da terra, remidos dentre os homens, né? Apocalipse 14, 3 e 4 fala dos homens remidos, ou seja, as primícias remidas dentre os homens. Então, Apocalipse 13 fala como os remidos da terra, que são estes, e Apocalipse 14 fala remidos dentre os homens, ou também chamados de primícias. Haverá, então, só 144.000 salvos dentre os vivos quando o Senhor aparecer? Essa foi uma pergunta.
Não pode ser esse número de tal modo representativo que inclua muitos outros? Outra pergunta. Parece ser uma suposição bem plausível que o caso seja este número, ou seja, este último. Ou seja, não pode ser esse número de tal modo representativo que inclua muitos outros? Aqui ele está falando, né? Parece ser uma suposição bem plausível, ou seja, é aquilo que a gente gostaria que fosse. Que dentre esses 144, que ele não fosse um número literal, mas que ele fosse um número simbólico. Que dentre eles, ou seja, ao invés de ser 144 mil, poderia ser 250 mil, 300 mil, 600 mil. E aqui ele diz exatamente isso. Parece ser uma suposição bem plausível que o caso seja este último, a saber, que os 144 mil só incluam os adultos masculinos unidos ao grande movimento do advento. Ele dando suposições, né? Ao passo que as mulheres e crianças unidas ao mesmo movimento seriam tanto excedentes a serem salvos dentre os vivos naquele dia. Não sei se vocês lembram daquele texto do Êxodo, em que Moisés ele sai com o povo de Israel do Egito, e que ali naquele momento não foram contados nem mulheres nem crianças, só foram contados os homens. Então aqui ele está querendo nos levar a entender que, será que esses 144 mil aqui é um número fictício em que, por exemplo, as mulheres e as crianças não estão contadas dentro desse número, e aí poderia ser um número muito maior, que esses 144 mil seriam somente homens, e a gente vai ver daqui a pouco, né, que ele vai chegar a essa conclusão de que não é um número fictício, e não é um número em que conta somente, por exemplo, os homens, e as mulheres e as crianças estão fora, mas que compõem esse número, ou seja, como na saída de Israel, no êxodo, né, de Israel do Egito. A plausibilidade desta ideia consiste no fato de que os hebreus foram assim numerados quando libertos do cativeiro egípcio, o que era a figura do livramento do remanescente do verdadeiro Israel do Egito, deste mundo, na vinda do Senhor. 3 milhões ao todo saíram do Egito. E não foram somente 600 homens, como em princípio a Bíblia cita, né? A Bíblia diz que saíram em torno de 600 mil homens. Então, 600 mil de uma certa idade para cima foram contados, de uma certa idade para baixo não foram contados. E aqui ele está falando, são 3 milhões ao todo, que saíram do Egito. Contudo, foram numerados apenas os que eram aptos para a guerra. Aqueles que podiam batalhar por Israel foram contados como homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, totalizando 603.550. Números 1, versículos 2, 3 e 46, fala exatamente sobre esses números aí, de quantas pessoas no total literalmente saíram e quantas pessoas foram contadas como que saíram do Egito, somente aqueles que podiam ir para a guerra, que estavam aptos para a guerra. Isso seria cerca de 1 para 5 de toda a multidão, como calcula o Dr. Clark. A propósito de Êxodo 12, versículo 37, onde o número de combatentes é dado como somente cerca de 600 mil. Se a numeração de Apocalipse 7,4, ou seja, os 144 mil, se firmasse na mesma base, do que, sem dúvida, não há prova positiva, ele daria um número a ser trasladado, provavelmente mais de 700 mil, em vez de apenas 144 mil. Ficou claro para vocês isso aqui? Ou ficou alguma dúvida? Ou não está claro o texto? Não, o Tá texto está bem claro? claro.
Ok. Seria, de fato, muito prazenteiro pensar que tantos estivessem preparados para o aparecimento do Senhor. Isso doeu. Seria realmente prazenteiro pensar que 600 mil pessoas estariam preparadas para a vinda do Senhor. Mas, olhando o estado do mundo e observando o rápido declínio religioso destes dias, a indagação é: onde tantos como 144 mil poderão ser encontrados que estejam prontos para quando o Senhor aparecer? Essa pergunta ela foi feita na Review and Herald de 10 de agosto de 1897. A irmã Ellen White, naquele tempo, ela já se questionava. Onde que a gente vai ter 144 mil prontos, preparados para a vinda do Senhor? Dessa forma, quando a Bíblia afirma que o número dos selados será de 144 mil, ela está querendo dizer precisamente 144 mil. Mas o número proposto pelo Apocalipse é simbólico ou é literal? Estudiosos das profecias contestam a ideia anteriormente exposta, argumentando que os números usados em Apocalipse são simbólicos e que tomá-los de maneira literal seria obscurecer suas profundas mensagens proféticas. Entretanto, tais pesquisadores das Escrituras passam por alto o fato de que os números utilizados pelo livro da Revelação compartilham dos dois aspectos, o simbólico e o literal. É um erro asseverar que os números em Apocalipse são apenas simbólicos. É um equívoco ainda maior fazer desses aspectos extremos totalmente opostos. A seguir, são mencionados vários exemplos extraídos do Apocalipse que demonstram que os números ali empregados são, ao mesmo tempo, simbólicos e literais. 1. O livro do Apocalipse é endereçado às 7 igrejas da Ásia, Apocalipse 1:4. E nos capítulos 2 e 3, o Senhor Jesus Cristo transmite os mais variados conselhos na forma de cartas enviadas a essas igrejas através do apóstolo João, Apocalipse 1:11. O número 7 possui aí os aspectos simbólico e literal. Ele é simbólico porque indica plenitude e faz com que as congregações mencionadas pelo vidente de Patmos representem todo o cristianismo, desde a sua fundação até a época atual. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, página 585. Ele é literal porque é possível identificar exatamente 7 períodos históricos da religião cristã até a segunda vinda de Cristo, que são as 7 igrejas, né? 2. Com os 7 selos, Apocalipse 5:1. Ocorre o mesmo que é observado na profecia das 7 igrejas. Em seu lado simbólico, o número 7 aponta para o fato de que as coisas preditas pela abertura dos selos se estendem até o fim dos tempos. Mas é de conhecimento geral dos investigadores das profecias que cada selo corresponde a uma era do cristianismo, assim como as 7 igrejas. Ora, se é possível a localização de precisamente 7 períodos, com as características realçadas pelo Apocalipse, então o número 7 também possui o seu lado literal. 3. A profecia estipulava um período de 42 meses, Apocalipse 11, versículo 2 e Apocalipse 13, versículo 5, ou 1.260 dias, Apocalipse 11, 3 e 12, 6. Ou ainda
3 tempos e meio, Apocalipse 14, 14, para que o papado desenvolvesse o seu poder e afligisse os santos. Os números aí empregados possuem seu aspecto literal ou não? A resposta é, obviamente, sim. A revelação predisse exatamente que Roma cristã agiria por 42 períodos de 30 anos ou 1.260 anos, ou ainda 3 períodos e meio de 360 anos cada. Tal predição obteve cumprimento exato durante a Idade Média. É notório, a partir dessa análise, que os aspectos simbólico e literal se fundem em Apocalipse e não se excluem mutuamente. O mesmo pode ser averiguado no que diz respeito aos 10 dias de Apocalipse 2:10 e aos 3 dias e meio de Apocalipse 11, versículos 9 e 11. Os dias são figurativos e representam anos. Isso está em Ezequiel 4, versículos 6 e 7. Mas os números 10 e 3 devem ser mantidos, pois a Bíblia está falando aí de períodos realmente compostos por 10 e 3 anos, respectivamente. Então, são períodos literais. 4. O 11º capítulo do Apocalipse fala da obra das 2 testemunhas de luto. Apocalipse 11, versículos 3, 9, 10 e 12. Apresentada sobre as figuras das 2 oliveiras e dos 2 candeeiros. Apocalipse 11, 4. Elas representam as escrituras do Velho e Novo Testamentos. Pergunta-se a partir disso, o número 2 tem seu aspecto literal ou não? A resposta a essa indagação pode vir na forma de outra pergunta. Em quantas partes está dividida a Bíblia Sagrada? Em 2 partes, obviamente. Logo, o número 2 possui seu lado literal. 5. Estrelas em profecias simbólicas são figuras de mensageiros de Deus. Apocalipse 1, 20. Na visão da mulher e do dragão, João descreve uma nova coroa de 12 estrelas. Apocalipse 12, 1. E logo depois afirma que a terça parte dos astros do céu são arremessados à terra. Apocalipse 12, 4. No primeiro caso, ou seja, a mulher que tem as 12 estrelas, né, sobre a sua cabeça, as estrelas representam os apóstolos de Cristo. No segundo, anjos celestiais, aqueles que foram arremessados com Lúcifer. Os números aí empregados possuem ou não seus aspectos literais? Claro que sim, pois Jesus Cristo escolheu para si exatamente 12 apóstolos. Isso está em Mateus 10, do 1 ao 4. E Satanás conseguiu arrastar em sua rebelião realmente a terça parte dos seres celestes. 6. O dragão descrito pelo livro de Apocalipse possui 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12, 3. Esse monstro mitológico representa, em primeiro plano, a Satanás e, num plano secundário, ao Império Romano. Isso ocorre porque existem antecedentes bíblicos que permitem afirmar que animais representam reinos. Isso está em Daniel 7, 23. E sendo que o poderio terrestre que perseguiu a Jesus após seu nascimento foi Roma pagã, o dragão também deve representar esse reino como um agente direto do arqui-inimigo do Senhor. As 7 cabeças dessa fera representam as 7 colinas de Roma.
Apocalipse 17, 9. Enquanto que os 10 chifres simbolizam os 10 principais reinos bárbaros que surgiram da desintegração do antigo império dos Césares. Apocalipse 17, 12. Se a capital do Império Romano foi realmente edificada sobre 7 montes, e se a história da humanidade permite localizar 10 reinos bárbaros emergindo em meio às ruínas da civilização latina, fica evidente que os números 7 e 10, além de seu lado simbólico, possuem também seu aspecto literal. 7. Visto que o mundo tem mergulhado mais e mais profundo no pecado e que os homens rejeitam as solenes advertências do céu, Deus anuncia em Apocalipse que haverá um tempo de grande aflição quando as pragas forem derramadas. Apocalipse 15, 1 e 16, 1. Mas quantas pragas são preditas? 7 é a resposta. Esse número é simbólico ou é literal? Ora, tanto simbólico quanto literal. O número 7, nesse caso, ele é usado para indicar que os flagelos vindouros perfazem a completa ira de Deus. Apocalipse 15, 1. Mas isso quer dizer que não serão derramadas exatamente 7 pragas? Absolutamente. Tanto a Bíblia quanto o espírito de profecia, o grande conflito, vaticinam que os infiéis serão atormentados com 7 flagelos, 7 grandes desgraças que sobrevirão ao planeta Terra. Dessa maneira, mais uma vez, fica demonstrado que os aspectos simbólico e literal não são opostos entre si, como muitos pretendem. Antes, são 2 lados de uma mesma moeda. 8. Em Apocalipse 4, 5, lê-se o seguinte: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Merece destaque nesse texto a menção às 7 tochas de fogo e aos 7 Espíritos de Deus. É fácil discernir aquilo que o número 7 quer representar nesses exemplos. As 7 tochas de fogo representam a plenitude da luz do céu, a qual é enviada aos homens pela total atuação do Espírito Santo, apresentado aí sob a figura dos 7 Espíritos de Deus. Mas, e o aspecto literal? Existe nesses casos? Certamente, deve ser a resposta. As 7 tochas de fogo eram representadas no Antigo Testamento pelo candelabro do santuário. Este possuía 7 lâmpadas que serviam para iluminar o tabernáculo. É de conhecimento dos que estudam a Bíblia que o santuário terrestre, como seu mobiliário e cerimônias, era uma cópia do templo celestial. Êxodo 25, 40. Não é de estranhar, portanto, que existam de fato 7 lâmpadas de fogo a arder diante da majestade universal. Quanto aos 7 Espíritos de Deus, pode-se ler em Isaías 11, 2, a enumeração de exatamente 7 qualidades do Espírito do Senhor. Novamente, fica provado que é um crasso erro teológico divorciar os aspectos simbólicos e literal. 9. A profecia prediz que 3 espíritos imundos semelhantes a rãs percorrerão o mundo a fim de ajuntar as nações com seus governantes para a guerra do Armagedon. Apocalipse 16, 13 e 14. Mediante um aprofundado estudo dos símbolos usados em Apocalipse, os adventistas do 7º dia ensinam que esses espíritos operadores de milagres estão associados ao catolicismo,
ao protestantismo e ao paganismo ressurgido, isto é, o espiritualismo. Pergunta-se: os grandes poderes religiosos que participarão dos eventos finais são realmente 3, ou esse número se destina a abranger vários outros? Os crentes adventistas sustentam que se o Apocalipse está especificando 3 poderios, então serão realmente 3. Ora, isso demonstra que também nesse exemplo a faceta literal não pode ser descartada. 10. Jesus prometeu moradas especiais para seus seguidores. São João 14, do 1 ao 3. O autor da Epístola aos Hebreus afirma que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11, 10. Diz também que Deus lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, 16. João fornece uma descrição dessa cidade em Apocalipse e afirma possuir ela 12 portas, sobre as quais podem ser lidos os nomes das 12 tribos de Israel. Apocalipse 21, 12. E 12 fundamentos, adornados de toda espécie de pedras preciosas e sobre os quais estão registrados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 14, versículos 19 e 20. Surge daí a seguinte interrogação: o número 12, empregado abundantemente em relação à Nova Jerusalém, é simbólico ou é literal? Resposta: tanto é simbólico quanto é literal. A cidade também possui os 2 aspectos. Ela representa o povo de Deus, Apocalipse 19, 7 e 8, e 21, versículos 2, 9 e 10, mas isso de maneira alguma é uma evidência de sua inexistência física. Ela foi planejada, construída pelo próprio Jeová e prometida por Cristo aos seus santos. Da mesma forma, o número 12 possui os 2 aspectos. Se a cidade possui 12 portas com os nomes dos filhos de Israel, Deus está querendo mostrar aí que só serão salvos verdadeiros israelitas. Nos dizeres de Jesus: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. São João 4, 22. Todo gentio que almeja a salvação precisa antes aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, tornar-se um com ele e, por seu intermédio, adotar o nome de israelita. Ver Gálatas 3. No que tange aos 12 fundamentos, diz a carta aos Efésios: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2:20. Assim, como a Nova Jerusalém está alicerçada sobre 12 fundamentos, a Igreja de Cristo é denominada de apostólica, pois tem como fundamento o testemunho dos discípulos de Jesus. Agora, tendo em vista essas observações, pode-se insinuar que a cidade não possua 12 portas e 12 fundamentos? De modo algum. O aspecto literal deve ser desprezado. Como já foi dito, as dimensões simbólica e literal não são opostas, nem auto-exclusivas, mas complementares. Após essa exaustiva análise do uso dos números no Apocalipse, verifica-se que argumentar que os 144 mil são simbólicos e abrangem uma multidão indefinida é o mesmo que demonstrar toda a teologia bíblica e deixar os cristãos a navegar num oceano de incógnitas indecifráveis.
Assim sendo, sem medo de errar, pode-se afirmar que o número 144.000 possui as duas facetas. Ele é tanto simbólico quanto literal. Simbólico, porque em uma composição aparece o número característico do reino de Deus, os 12. 12 vezes 12 vezes 1.000. E literal, porque esse número indica realmente a quantidade de pessoas que receberão o selo de Jeová. A irmã White, né, ela dá uma resposta. O número proposto pelo Apocalipse é simbólico ou literal? Fizeram essa pergunta para ela. Vamos ver o que a irmã Ellen White respondeu. João afirma em sua mais polêmica obra: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7:4. A senhora White não é menos categórica. A resposta dela: os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz. Isso está lá em 1 Escritos, página 15. A própria maneira como ela se refere aos 144.000 em vários de seus escritos, entre os quais pode-se destacar o grande conflito, parece indicar que não lhe restavam dúvidas quanto a ser os 144.000, o número dos assinalados do Senhor. Alguma perguntinha ou dúvida até aqui? Não? Nenhuma? Observe-se ainda outras declarações da pena inspirada. 1. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado do autor da terra referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Primeiros Escritos, página 279. Esta citação é importante por demonstrar que os santos, além de selados, serão também numerados. 2. O nome dos que firmemente aguardam e esperam o aparecimento do Salvador e por ele velam mais ardorosa e ansiosamente do que os que esperam pela manhã, será contado com os que são selados. Testemunhos para Ministro, página 445. 3. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos completou-se. O grande conflito, páginas 613 e 614. Quanto àquela citação de Primeiros Escritos, página 15, pode-se provar que a expressão em número de não deve ser entendida como simbólica e sim literal. Se não, note-se este exemplo. Os profetas de Jezabel, em número de 850, como um regimento de soldados preparados para a batalha, saem em conjunto, com música instrumental e imponente ostentação. Isso está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 279 e 280. Dessa forma, tendo em mente as várias passagens apresentadas, não restam dúvidas de que o número dos santos vivos, quando Cristo voltar, será de 144.000. Podemos parar por aqui? E a gente vai continuar, porque essa parte que nós vamos entrar agora é uma parte que eu gostaria de fazê-la mais devagar com vocês. A gente vai ler textos aqui, a gente vai discutir o que está escrito aqui nesse estudo, para depois a gente dar prosseguimento. Poderia ser? A gente deixar essa segunda parte para o sábado? Sim. Tudo bem? Ok. Ficou alguma dúvida, alguma questão? Ou está tudo tranquilo por enquanto? Textos são bem claros, né? Arrepia um pouco, mas são bem claros.
Mas tem esperança. Você vai ver. Vamos. Oremos então. Santo, 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 excelso, amorável Deus Pai, Criador dos céus e da terra, ti toda honra, toda glória e todo louvor. Pai querido, Pai amado, nós agradecemos muito ao Senhor, Pai, por esta luz que o Senhor tem deixado, Pai, e ao seu tempo nos tem sido descortinado, Pai, para entendermos mais do teu reino, da tua vontade, do teu querer e dos teus planos para aqueles que te amam e obedecem a ti. Por favor, Senhor Deus, fica conosco agora, depois deste estudo. Permaneça conosco, Senhor, durante esta noite, nos dando uma noite de sono reparador, guardando-nos em teus santos braços. Seja conosco nesta nova semana que daqui a poucos minutos, Pai, vai começar e que nós nos sintamos, Pai, abraçados, agraciados com a tua presença durante toda esta semana, assim como nesta noite também. Fica com cada uma das irmãs aqui presentes. Fica também, Pai querido, com aqueles que não puderam entrar e que mais tarde ouvirão esse estudo, que traga, Senhor, entendimento, traga luz às nossas mentes, Pai, porque estamos vivendo em tempos muito solenes. Pedimos-te estas coisas, Senhor, sabendo que nós não somos merecedores. Os méritos são de Cristo Jesus. Amém, amém, amém.